Olá pessoal, meu nome é Edward e você está no canal React Cristãos Progressistas. Desde já eu peço, caso você goste do nosso conteúdo, diga de qual cidade você está assistindo, se inscreva e se você entender que esse conteúdo é importante para alguém, compartilhe com essa pessoa, porque é um conteúdo que pode trazer algumas informações importantes para você. O vídeo de hoje não é um react em si, mas uma explanação que eu vou fazer sobre um tema muito importante. E acredite, é um tema que parece simples, mas é muito complexo. Imagine isso. Você está em um relacionamento onde as verdades ficam trancadas no armário, só para evitar uma briga rápida. Acontece uma situação, você vê uma coisa, observa outra coisa, mas você não fala, você guarda para você. Porque você não quer incomodar a pessoa ou não quer transparecer alguma situação, você guarda. Simplesmente você não fala. É um segredo seu. Mas se eu te disser que esse silêncio está, na verdade, cavando uma cova na sua conexão? E bom, bem-vindo ao vídeo que vai mudar como você vê honestidade nas relações. Hoje vamos mergulhar nessa frase poderosa de um sermão impactante. Não dizer verdades para não arrumar confusão é cavar a cova da relação. O tema? A importância brutal da honestidade em qualquer relacionamento. E o relacionamento ele pode ser amoroso, de amizade, familiar, enfim, qualquer tipo de relacionamento. E por que isso é tão importante? Porque em um mundo de filtros e de máscaras sociais, ignorar verdades pode destruir, simplesmente desfazer laços que demoramos anos para construir. Vamos explorar como o silêncio conveniente vira um veneno lento e o que fazer para virar esse jogo. Vamos voltar um pouco no tempo, essa ideia não é nova. Ela ecoa em tradições antigas, como nos provérbios bíblicos, que falam sobre a língua e como a espada de dois gumes, capaz de curar e de ferir. No contexto moderno, pense na psicologia relacional. Estudos da American Psychological Association mostram que casais que praticam comunicação aberta têm 30% menos chances de divórcio. Divórcio hoje é muito comum. Dentro das igrejas, também. E muitas vezes, o problema começa na falta de comunicação. No Brasil, onde a cultura valoriza o jeitinho, né, a nossa forma de fazer as coisas, para evitar confrontos, isso ganha ainda mais peso. O sermão usa essa metáfora para alertar fiéis sobre como evitar verdades em nome da paz superficial leva a um colapso inevitável, porque ela leva. É como um iceberg, que você vê a parte pequenininha dele, mas o que está aparecendo, o que está escondido por baixo, afunda o navio. Aqui entra o drama real. O problema central é o medo do confronto. De um lado, você tem o instinto de autopreservação. Ah, mas se eu falar que eu não gostei dessa atitude, vai virar briga e eu odeio o drama. Ah, mas e aí o resultado? Ressentimentos se acumulam como poeira debaixo do tapete, até que alguém tropeça, tudo explode. Pense em um casal onde o parceiro esconde frustrações no trabalho para não sobrecarregar o outro. Aos poucos a intimidade morre. E olha que eu vou te falar que isso é uma coisa que eu vivi muito na minha vida, trabalhando no banco, em que as coisas aconteciam no banco e para não preocupar a minha esposa, eu não falava para ela, eu guardava. E aquilo ia ficando dentro de mim. Eu não percebia, mas aos poucos eu estava falando menos com ela, dando menos atenção, sendo menos paciente, eu vinha no carro quieto, não falava nada. Mas ela percebia, sabia que alguma coisa estava errada. Ou então, em amizades, você vê um amigo tomando decisões ruins, mas aí você fica quieto para não arrumar confusão. Estudos da Universidade de Harvard sobre dinâmica social, eles revelam que 70% das rupturas de relacionamento vêm de problemas não resolvidos, não de grandes traições, não. São pequenas coisas que vão se acumulando. O dilema é equilibrar gentileza com autenticidade.
sem cair no extremo de ser brutalmente honesto e magoar desnecessariamente. A verdade ela é boa sempre, mas o seu efeito ele é moderado pela forma como nós fazemos e comunicamos. Isso é importante. Há formas e formas de se falar a verdade. A verdade sempre é melhor. Sempre. Mas aí é como um remédio. Dependendo da dosagem, pode matar. E matar pode significar simplesmente acabar com uma amizade ou um relacionamento. Argumento pró-silêncio em culturas coletivistas como a nossa, priorizar a harmonia grupal, evitar isolamento social. Psicólogos como Daniel Kahneman, Nobel de Economia, falam sobre o viés de confirmação. Às vezes, calar evita escaladas emocionais e irracionais. Por outro lado, o argumento pela honestidade é forte. Pesquisas do Journal of Personality and Social Psychology indicam que a transparência constrói confiança. Meu inglês é ruim, mas dá para entender. Reduzindo a ansiedade em 25%. Então quer dizer que se eu me comunico, se eu falo, ainda que o que eu falo não é aquilo que agrada, diminui a ansiedade em 25%. Para se pensar, né? Mas não é preto no branco. Não é lado A e lado B. Um viés progressista aqui valoriza a justiça social em relações desiguais, como em casais com diferenças de poder. A verdade pode ser uma ferramenta de empoderamento. Pragmaticamente, pense em custo-benefício. Esconder verdades custa caro em saúde mental. Com dados da OMS ligando supressão emocional e depressão, a chave, timing, é empatia. Diga a verdade, mas com compaixão. Como sugere o modelo de comunicação não violenta de Marshall Rosenberg. Aqui vai uma perspectiva que poucos discutem. A honestidade não é sobre falar, não é sobre só falar, mas sobre criar um solo fértil para o crescimento mútuo, como uma árvore que precisa de poda para poder florescer. Relacionamentos demandam cortes honestos para remover o que apodrece, inspirado no sermão, imagine, a cova da relação. Não como um fim, mas como um alerta. Cada verdade não dita é uma pá de terra. O twist, em vez de cavar tumbas, usa honestidade para plantar sementes de resiliência. Dados de terapia de casal mostram que duplas que adotam check-ins honestos semanais aumentam satisfação em 40%. É pragmático. Invista em comunicação agora para colher estabilidade depois. Aqui eu vou colocar essas reflexões elas são baseadas em um trecho de uma pregação do pastor Ed René Kivitz, tá bom? Onde ele fala sobre esse tema que eu fiz essas reflexões para compartilhar com vocês, né? Mas eu tenho uma coisa assim com a minha esposa, né? A gente está um pouco mais de 20 anos juntos, 11 anos de casado, 9 anos de namoro. Nós temos um pacto. Todos os dias, acredite, procuramos falar as coisas que acontecem no nosso dia a dia, o que nos deixa bem, o que nos deixa mal. E isso se tornou um hábito, isso é comum, nós falamos todo dia, então eu sei exatamente tudo que ela está passando, ela sabe exatamente tudo que eu estou passando. Ainda assim, em alguns momentos no banco, eu guardei pressões que estava sofrendo, lutas que eu estava tendo para não incomodá-la. Ainda assim, ainda falando todos os dias. Nem sempre eu falei tudo o que eu precisava falar. Para preservar. Lógico, a gente não sai descarregando todas as coisas. Mas eu deveria ter falado um pouquinho mais. Graças a Deus não teve nenhuma consequência ruim, mas poderia ser melhor essa experiência, né? No final das contas, relacionamentos não morrem de brigas. Eles morrem de silêncios que sufocam a alma. Vão matando a alma aos poucos. Essa frase do sermão nos lembra: a verdadeira confusão não é um confronto momentâneo, mas a erosão lenta da autenticidade.
escolha cavar trincheiras de verdade, não covas de mentira. Pode doer no curto prazo, mas constrói pontes eternas. Dói às vezes você falar uma fraqueza sua, dói às vezes você falar alguma coisa que te aflige, principalmente para nós homens, que temos aquela situação de sermos os fortes, né? Que tem que, né? A gente. Não é assim, gente. Não é. Um casal hoje ele deve dividir todas as coisas, boas e ruins. Um apoia o outro, um ajuda o outro. É, eu só fui entender e ver o tamanho da minha esposa quando ela realmente precisou tomar frente em várias situações. Quando eu passei por um evento de uma depressão muito forte. Quando eu fiquei doente no banco, antes de ser demitido, fui diagnosticado com depressão profunda e ansiedade generalizada. Incrivelmente, depois de ser diagnosticado e de ter levado isso para minha gerência, enfim, eu fui demitido. Se agravou muito, agravou bastante, e a minha esposa teve que tomar frente de várias coisas, porque eu não conseguia. E aí eu fui ver o tamanho que ela tinha. Eu poderia saber o tamanho da minha esposa antes, de uma forma melhor. Mas são experiências, eu compartilho isso com vocês hoje. Mas e aí? Qual a verdade que você está evitando de dizer hoje? Se você quiser comentar a sua história nos comentários desse vídeo, se você quiser me mandar no privado, pode mandar. Quem sabe não vira uma inspiração até para um próximo vídeo. Se você gostou, curte, compartilha com quem precisa ouvir isso. Se inscreve no canal para mais roteiros que transformem as suas perspectivas, né? Vamos construir relações mais fortes juntos. Eu tenho 53 anos, bastante coisa já vivi nessa vida, mas não tudo quanto poderia viver. Tenho muita coisa ainda para viver, muita coisa para fazer, muita coisa para criar. Mas eu acho que dá para dividir um pouquinho daquilo que eu tenho de experiência e trazendo algumas pregações, usando ela como fundo, fazendo algumas reflexões. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal, é só o primeiro. Depois aqui eu vou fazer alguns reacts e outros materiais que eles sirvam para vocês como fortalecimento. Se você puder orar sempre com a sua parceira, com o seu parceiro, faça isso. Com seus filhos, faça isso. O horário das refeições normalmente é o melhor horário para você orar junto. Procure jantar junto, almoçar junto. E sempre, gente, sempre fale a verdade. Sempre diga tudo o que você está sentindo. Ninguém vai te amar mais do que aquela pessoa que decidiu dividir a vida dela com você. Se você disser tudo o que você sente e a pessoa também disser, por mais que aparentemente tenha que lidar com uma situação ou outra no dia seguinte, se mais à frente vocês tiverem algum embate, nunca ninguém vai ter nada para jogar, para dizer, olha, porque em tal dia não. Tudo você resolveu naquele dia. Isso fortalece, transforma, edifica. Jesus fazia isso, Jesus não escondia, Jesus falava as coisas que tinha que falar com amor. Nem sempre, mas a maioria das vezes ele falava com amor, mas a verdade, os relacionamentos eles devem estar ancorados e alicerçados na verdade. E a verdade tem que ser dita sempre, todo tempo. Beijo no coração de vocês. Encontro vocês no próximo vídeo. Vamos junto e Deus abençoe.